Olá! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre equação de segundo grau. Na verdade, o tema dessa sexta aula, o tema é função de segundo grau. Mas para você poder trabalhar de forma eficiente as funções de segundo grau, é necessário que você saiba como calcular raízes de uma equação de segundo grau ou de uma função de segundo grau. E é importante também, algo que pouco se fala geralmente no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, é com relação à aplicação de uma função de segundo grau ou de uma equação de segundo grau. Então a ideia aqui é que justamente a gente possa trabalhar uma situação, um problema que nos leve a uma equação de segundo grau e aí, tendo essa equação, o que fazer com ela, como resolver uma equação de segundo grau. Ok? Então, basicamente é isso que nós veremos neste vídeo. Vamos lá, então, como eu posso resolver uma equação de segundo grau? Depois nós veremos como chegar a uma equação de segundo grau. Perfeito? Bom, lembrando que uma equação de segundo grau é uma equação que tem o formato, ou que você consegue colocar no formato, ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Essa é uma equação de segundo grau. Mesmo que ela não esteja exatamente neste formato, você consegue trabalhá-la algebricamente até chegar a este formato. Perceba que tem um termo x², tem um termo x, né, x elevado a 1, e tem um termo chamado termo independente, que é o termo c. Os coeficientes são a do x², b do x, tá, e o termo independente c. A resolução de uma equação de segundo grau, ela é facilitada pela aplicação da fórmula de Bhaskara, que, vou ressaltar, não é a única forma de resolução, mas é uma forma bem prática e que serve, se aplica com o mesmo grau de dificuldade a qualquer que seja a equação de segundo grau. A fórmula que é x igual a 1 menos b, então menos o coeficiente do termo x, não é o valor do x, é o coeficiente do termo x, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Lembrando que o a é o coeficiente do x². Mas quem é esse delta? Ele é o discriminante da equação de segundo grau. Ele é calculado também com base nos coeficientes a, b e c. Aliás, se você identifica esses coeficientes, o resto é aplicar a fórmula. É fácil, é tranquilo. O delta é b² menos 4ac. Perfeito? É discriminante porque ele vai determinar se essa equação vai ter mais do que uma raiz, no caso, duas raízes distintas, então isso ocorre quando o delta é positivo. Tá? Se vai ter uma única raiz ou duas raízes iguais, isso ocorre quando o delta é igual a zero, ou se não vai ter raiz, não vai ter solução, isso ocorre quando o delta é menor que zero. Então vamos a um exemplo aqui de resolução, eu dou a equação e nós vamos resolver essa equação. x² menos 6x mais 5 igual a zero. Então, primeiro identificar os coeficientes. O a é igual a 1. Por que o a é 1? Porque o que nós temos na frente do termo x²? Não temos nada. Ah, então é zero. Não, não é zero, porque o coeficiente multiplica a variável. Quem multiplica o x² ali, se não aparece nada, é o 1. É 1x². O b é menos 6, é o termo que multiplica o x, ou é o coeficiente que multiplica o termo x. E o termo independente é o 5. Pronto, identificados os valores, o que nós vamos fazer é justamente calcular o discriminante, o delta, fazer a substituição de valores. Então, no lugar do b, eu coloco entre parênteses menos 6, tá? Porque o b é menos 6. É necessário parênteses, o uso dos parênteses aí, porque você está elevando ao quadrado. E vamos lembrar que todo número, toda base elevado a um expoente, uma base negativa, elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Então vai trocar o sinal aí, tá ok? Tomem esse cuidado. Continuando aqui, você tem menos 4 vezes o a vezes o c. 4 que multiplica 1, que é o a, que multiplica 5, que é o c. Aí é questão de fazer contas. Menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 por 1 por 5 é 20, menos 20. 36 menos 20 que dá 16. Já dá para adiantar que essa equação vai ter duas raízes, que vão ser dadas pela fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra, x igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. É uma fórmula que, na verdade, me fornece dois valores aí nesse caso. Calculando, substituindo os valores, nós teremos menos o b, então menos o menos 6, o oposto do menos 6, que é mais 6,
mais ou menos a raiz do delta, o delta é 16, então a raiz de 16, que é 4, sobre 2 que multiplica 1, e dá 2. Tá? Então, efetuando as contas, nós temos 6 mais 4, que a 6 é o resultado do menos 6, mais a raiz do 16, que é 4, 6 mais 4, 10, dividido por 2 dá 5. Essa é uma das raízes. A outra vai sair da conta 6 menos 4, né, sobre 2, que dá 2 sobre 2, que dá 1. Portanto, tanto o 5 como o 1 são soluções dessa equação. Se você substituir o 5 ali na equação, substitui o x por 5 e calcula, você vai ver que o resultado é 0. Se você substituir também o x por 1 e calcular o valor da expressão, também vai dar 0. Então, são raízes da equação. Perfeito? Vimos então como resolver uma equação de segundo grau. O que nós vamos ver a partir de agora é uma aplicação disso. Tá? Então, como que eu posso aplicar a equação de segundo grau? Só uma aplicaçãozinha aqui relativamente básica, né? Uma unidade básica de saúde compra mensalmente 40 caixas de luvas descartáveis a R$ 15 a unidade, cada caixa, né? Seu gerente de compras fez uma proposta ao fornecedor desse produto de que compraria uma caixa a mais para cada desconto de 25 centavos, né, de 0,25 real, que ele desse no preço, desconto no preço unitário, no preço de cada unidade de cada caixa. Com aceite do fornecedor, no mês seguinte a unidade reservou R$ 625 para a aquisição das caixas. Quero saber quantas que dá para comprar com esse valor. Lembrando que, né, justamente, o fornecedor aceitou a proposta de diminuir 25 centavos ou de 0,25 real a cada caixa que fosse adquirida a mais. Porque, tradicionalmente, né, essa unidade básica comprava 40 caixas a R$ 15 cada caixa. Bom, então vamos à resolução. O que acontecia antes do aceite do fornecedor, né, é exatamente a multiplicação. Para você saber o valor total pago, que eu vou chamar aqui de V, né, é a multiplicação de 40 por 15. 40 caixas a R$ 15 cada uma. No entanto, a proposta foi de um aumento de uma caixa para cada 25 centavos de desconto em cada caixa. Então, 25 centavos de desconto em cada caixa, a unidade passa a comprar 41 unidades. Se der 50% de desconto, ela passa a comprar 2 unidades, a mais, né? A mais, além das 40. Então, 41, 42, 43, à medida que o desconto por unidade vai aumentando. Perfeito? Bom, eu vou chamar de x aqui na nossa equação matemática, né? Na nossa modelagem matemática, a quantidade de caixas compradas a mais. Tá? Então, se o x for 1, uma caixa a mais. 25 centavos de desconto. Se o x for 2, 2 caixas a mais, é porque o desconto, né, o desconto foi equivalente a 50 centavos, 2 vezes os 25 centavos. Bom, então eu posso dizer que inicialmente o volume, o valor total pago era calculado fazendo 40 vezes 15, tá? E vai dar aí 60, 600 reais. Perfeito. Só que a unidade reservou 625. Nessas condições, após o aceite do fornecedor. Então, considerando um aumento de X unidades, como é que eu refaço esse cálculo do valor total pago? Não são mais 40 caixas, são 40 mais X caixas. Tem um número a mais de caixas. Tá? Então, essa quantidade de caixas agora passou a ser 40 mais X. Bom, mas para ter esse aumento de X caixas é porque houve um desconto. Quantas vezes se descontou 25 centavos? Né? X vezes. Então, o valor por caixa não é mais de 15 reais, mas sim 15 menos 25 centavos multiplicado pelo tanto de caixas a mais que foram compradas. Olha aí, nós temos uma expressão matemática que ainda não parece ser uma função de segundo grau, perdão, uma equação de segundo grau, também é uma função. Né? 40 mais x, que multiplica 15 menos 0,25x. Mas se eu aplicar a propriedade distributiva, 40 que multiplica 15, que dá 600. 40 que multiplica menos 0,25, que vai dar menos 10x aí. Né? X que multiplica 15, 15x. 15x menos 10x, 5x. E finalmente x que multiplica menos 0,25x².
esta é a expressão que fornece o valor total pago. Diz o problema que esse valor total pago é de R$ 625. Então, só para finalizar aqui, vamos ver como fica a nossa equação, né? Como V é igual a 625, olha aí, você tem uma equação de segundo grau, que trabalhando algebricamente, você deixa à direita somente o 625, né? Retira 625 dos dois lados, tem aí menos 25 mais 5x menos 0,25x quadrado. E aí é questão de identificar A, B e C e resolver a equação. Só vou deixar aqui para que você veja o processo de resolução e chega, no final das contas, a 10 caixas. Portanto, foram compradas 10 caixas a mais, porque o desconto foi de 10 multiplicado por 0,25, né, real ou 25 centavos, um desconto, portanto, de R$ 2,50 em cada uma das caixas. Está aí uma aplicação elementar, né, não tão elementar, não é tão fácil perceber, mas de uma equação de segundo grau. Até o próximo.